Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que nos acompanha, que gosta do programa e que participa. Muito agradecido pela sua audiência, pela sua companhia. Já fica aqui para você, ó, me segue lá no Instagram também, material dos bastidores, de outros projetos aí que eu participo também, Zeca_Pereira. Vai ser um privilégio poder contar com você por lá também, mais uma rede social para a gente poder interagir, conversar, bater papo sobre teologia, escrituras e outros temas correlatos, tá bom? Eu vou apresentar os meus convidados, porque hoje a gente tem um tema muito interessante, um debate teológico tradicional já aqui no Vejam Só, e nós vamos dar mais um passo rumo ao conhecimento. Com muita alegria que nós recebemos nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala, ministro da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, graça e paz, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, mais uma vez, obrigado pelo convite. A paz do Senhor a todos vocês também que estão assistindo o programa. É sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom estar nessa casa falando de temas maravilhosos e hoje um tema muito especial. E vamos juntos, Zeca, com certeza quem ficar conosco vai ter bastante coisa para dialogar e para aprender. Sem dúvida, muito conhecimento de fato. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Legal, eu sou pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. A nossa igreja, ela fica na Vila Brasilândia, periferia aqui de São Paulo. Os nossos dias de culto, às segundas-feiras nós temos um seminário teológico, a partir das 8 horas da noite, às terças e quintas, às 8 horas, e aos domingos são 2 horários, às 10 da manhã e também às 18 horas. E além da igreja também tem o Instituto Viver na Bênção. Boa. Pode falar também, Zeca? Pode, eu já ia falar na sequência. É isso, eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que atualmente realiza 4 grandes trabalhos sociais. Um deles na Vila Brasilândia, onde nós ajudamos dezenas de famílias todas as terças-feiras com alimentos. Nós temos a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. Inclusive, Zeca, se tiver alguém assistindo o programa, precisando de ajuda, entre em contato comigo, boa. tá bom? A nossa Casa de Recuperação está disponível. Temos também uma missão em São Paulo, onde nós alimentamos centenas de pessoas em situação de rua. Toda sexta-feira tem missão. E também nós temos um projeto na África, em Moçambique, onde nós temos ajudado a alimentar mais de 200 crianças. Amém. Tem sido um baita de desafio. Se você quiser conhecer, tá lá no meu Instagram, Luciano Scala, ou então você pode entrar em contato conosco. Os contatos estão sempre aqui passando, É só você falar comigo. Vou pedir só para reforçar o WhatsApp, pastor, ele aparece, mas fala para a gente, por favor. Legal, é 011 aqui em São Paulo, 96424-2661. É o 96424-2661. Se você quer mais informações sobre a Casa de Recuperação, se você quer ajudar, quer conhecer os meus livros, está saindo agora o 13º livro. Boa, de repente benção. alguém quiser conhecer, é só entrar em contato comigo. Bem, está todos os contatos apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil do Instagram também, no @programa Vejam Só. Você pode localizar. Fiz questão de pedir ao pastor Luciano que reforçasse, né, o WhatsApp, porque principalmente a Casa de Recuperação é um trabalho que a gente sabe que muita gente tem necessidade, às vezes procura, às vezes não sabe para onde levar, quem indicar. Então, pastores que nos acompanham também, às vezes tem essa necessidade. Um trabalho de referência para ajudar e poder ser uma bênção aí também, tá bom? Muito obrigado, Zeca. De novo, obrigado. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, pastor? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente sabe que é um trabalho difícil, muito custoso. Custoso, né? De investimento, não só de recursos financeiros, mas de tempo. Sim. A gente sabe que nem sempre é na primeira internação que tudo se resolve, tudo dá certo. A gente sabe que tem famílias que passam por esse desafio há muitos anos também. Então, bom, o que a gente quer aqui é colaborar e ajudar também. Espero que seja bênção. Continue sendo bênção, na verdade. De novo, obrigado pelo carinho. Obrigado, Zeca. Meu irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá? Aliás, se você acessar o nosso canal lá no YouTube, nós fizemos um programa super especial, uma entrevista. Exatamente. Só sobre esse tema. Muitas pessoas me encontram, Zeca, através dessa entrevista, Legal. desse link que está no YouTube. É bem interessante. Boa. Muitos pais têm dúvida como ajudar um filho. Tá lá. Tem um programa inteiro falando sobre esse assunto. Isso. Óbvio que a gente usou o trabalho do pastor Luciano como referência, mas falando sobre essa questão da recuperação e como tudo isso utiliza. Então, tem lá também
você já pode saber um pouquinho e depois entrar em contato também, tá bom? Então vai lá no programa Vejam Só no YouTube para você localizar esse bate-papo, tá? Muito, muito bacana, tá bom? E recebemos também aqui nos nossos estúdios, ele que também é um parceiro do Vejam Só, o reverendo Christopher Iô, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Christopher, graça e paz, uma ótima noite. Obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Zeca. Muito obrigado por esse reconvite maravilhoso. É uma grande alegria estar nesse programa com você e também com o pastor Luciano, pela segunda vez que eu encontro aqui por esse programa. E é sempre bom a gente ter esses diálogos, o que está faltando muito hoje, né? Sem dúvida. Tendo em vista da minha pátria o que está acontecendo. No cenário do Brasil também, entre as denominações, entre os partidos, está muito fumando, cada um por si. E, assim, não que isso seja ruim, porém, cada um por si, mas dialogando, né? Mas cada um por si, odiando uns aos outros, atacando. Eu acho que isso não é o jeito que a gente deve seguir a fé. Sem dúvida nenhuma, não. Acho que a ideia do Vejam Só é exatamente essa: incentivar o diálogo, priorizar o diálogo e que, através dele, a gente caminhe. Às vezes não necessariamente vai mudar de ideia, vai trocar de lado, vai mudar de posição, mas nós vamos caminhar junto. Exatamente. Né? Então, exatamente. Essa que é a proposta. Nos bastidores, a gente conversava sobre a situação política da Coreia do Sul. Até brinquei com o reverendo Christopher, que falava que o Brasil era bagunçado, aí a Coreia super organizada, um exemplo, mostrando pra gente que lá também tem os problemas, né? Lá também tem problema. Tem. Bom, mas vamos deixar a política coreana de lado? Sim. Vou pedir as informações da igreja, reverendo Christopher, por favor. A nossa igreja, irmãos, fica no Bom Retiro. O próprio nome da igreja já indica, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, no Bom Retiro. Fica ali na rua Dr. Jorge Miranda, 695, no último andar. E ali é interessante por causa do acesso muito perto de metrô. Se sair da porta do metrô Estação Tiradentes, ali a 2-3 minutos a pé já se encontra a nossa igreja. E a região é muito segura, embora não tenha cara de seguro, porque por um lado está a cavalaria da PM, por outro lado está o choque. Então, acho que é o quilômetro mais seguro de São Paulo, pelo menos um dos. Boa, foi bem pensada a localização da igreja. Foi. Foi bem pensada. Bom, daí a referência, inclusive os contatos do reverendo Christopher, da igreja também, eles já apareceram aí para você. Vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, se você quiser, obviamente, outras informações da igreja também, pode acessar lá pelos contatos, tá certo? Vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre soteriologia, a doutrina da salvação, e a pergunta tema, que obviamente só é para dar o início, né? O pontapé inicial é: o que devo fazer para ser salvo? E dentro dela, obviamente, tem uma série de detalhes aí que nós vamos precisar discutir, debater e conversar. Meus convidados vão responder, ainda que de maneira introdutória, indicando o caminho que eles vão seguir. Na sequência, você participa respondendo a nossa enquete, tá bom? Então fica ligadinho aí para poder participar também. Então vamos lá. Pastor Luciano inicia, depois o reverendo Christopher também tem a oportunidade. O que devo fazer para ser salvo? Com a palavra, pastor Luciano Scala. Legal, Zeca. Esse tema é um tema muito interessante porque nós estamos lidando, como o Zeca já disse, na linha da soteriologia. Vamos falar de salvação. E salvação, como diz no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, versículo 8 e 9, a salvação ela vem do Senhor. Ou seja, nós estamos participando de um diálogo para tratar de um departamento que pertence a Deus. Mas nós temos muitas indicações na Bíblia que nos ajudam a pensar sobre salvação. Talvez um dos textos mais claros é um texto que Lucas escreveu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo foi perguntado acerca disso. Paulo estava preso, ele estava numa prisão em Filipos e o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu faço para ser salvo? Teve um grande terremoto, as prisões de todos foram abertas, inclusive a de Paulo, e ninguém fugiu, todos estavam lá. E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por mais que seja um texto descritivo, por mais que nós tenhamos um texto histórico, né, o relato de Lucas, nós sabemos que ali tem uma grande indicação, que para a pessoa ser salva, ela precisa crer no Senhor Jesus Cristo.
Mas crê em qual sentido? Porque a Bíblia fala também lá em Tiago que os demônios também creem e eles estremecem. Mas crê em qual sentido? Crê que Jesus morreu na cruz por amor das nossas vidas, para perdão dos nossos pecados, para nos alcançar, para nos resgatar. Crê no plano de salvação através de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que o homem crê e ele tem a sua vida tocada, ele se arrepende dos seus pecados, ele é tocado por Deus, esse homem ele está salvo. É assim que eu creio, a salvação ela vai por esse sentido, no crer no Senhor Jesus. Boa. Vamos lá, reverendo Cristo. Quero ouvir também as suas palavras, né? Ainda que de maneira introdutórias aí no nosso programa de hoje. Sim, eu não tenho nada a objetar do que o pastor Luciano... Por enquanto, né? Relatou. Só um complemento, na verdade, um pouco mais citações e referências sobre... só reforçando o que o pastor Luciano falou. Só um detalhezinho aqui. Em Judas, versículo 3, né? Essa fé nos é dado, né? Essa fé é dada. Judas, versículo 3, quando ele diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, então ele está escrevendo sobre salvação, ele diz que essa salvação foi que me sentiu obrigado, etc., exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, sim, devemos crer, com certeza. E eu não estou assim divergindo disso, temos que crer mesmo. Mas o Novo Testamento inteiro traz essa palavra sempre no ativo e no passivo, né? No passivo, entre aspas, é que essa fé é dada por Deus para nós crermos, como o pastor Luciano falou, é do departamento de Deus mesmo, tem que ser dado para que nós possamos, então, crer. E no outro programa, eu falei, não com o pastor Luciano, mas na outra vez, com ocasião, no outro painel, que, no entanto, essas duas coisas não se diferem, não se divergem, não é uma atrás da outra cronologicamente, mas acontece tudo de uma vez. A fé é dada e também a fé é crida por nós, né? E mais um complemento de João 3, né? 16, quando Jesus fala de nascer de novo com Nicodemos, ele primeiro fala de nascer de novo, depois ele fala do crer no Filho unigênito Jesus Cristo para ser salvo, para que quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí logo embaixo, versículo 18, quem nele crê não é julgado. Quem não crê, não crê porque já está julgado. Ou seja, nesse contexto todo que estamos falando, a fé é dada para ele e ele crê. A fé não é dada para ele, não crê, né? E mais uma vez, ressaltando, isso tudo acontece junto, nascer de novo, a fé concedida e o nosso crer. E mais um complemento aí em Marcos 1, né? Jesus, quando inicia a sua obra, ele diz, conclamando a todos ali, para se arrepender, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo, e crede no Evangelho. Então, tem que crer no Evangelho. E o Evangelho, o pastor Luciano maravilhosamente resumiu ali, de que Cristo morreu por meus pecados, Cristo me libertou dos pecados e Cristo me vivifica para a vida eterna. Exatamente. É isso que Jesus conclama para que todos se arrependam e creiam, né? Boa. Bom, então aí a introdução de ambos os convidados. Na sequência, nós vamos voltar aqui para progredir na nossa conversa, mas antes eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também e interagir. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote nas nossas enquetes, tá bom? Elas ficam lá disponíveis para você poder participar também. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós vamos utilizar no programa de hoje. Tá aí, ó. Qual é o papel do ser humano na salvação, esse processo de salvação? As opções são: nenhum. A salvação é obra soberana de Deus em nós. Opção 2. O papel é crer. Crer em Cristo, segui-lo e se arrepender dos pecados. E a terceira opção, não tenho certeza, não sei. Vá lá, vote, escolha, participe. Você pode comentar suas escolhas também. A gente sempre tenta colocar algumas participações aqui no programa também. @programa Vejam Só
é o local para você participar e interagir, tá bom? Meus irmãos, eu vou pedir, não sei se isso é possível. Às vezes, na teologia, as respostas objetivas, elas são raras. Mas eu vou pedir isso para vocês. Porque ambos falaram do crer. Certo. Certo? Certo. Mas agora eu quero saber, o crer de maneira ativa, pastor Luciano? Legal, Zeca. Sim, de forma direta, sim. Crer, nesse sentido ativo, né? Nós sabemos que existe todo um arcabouço. Quando nós falamos nesse crer, eu acredito no sinergismo, Tá. que para nós adquirirmos esta salvação, existe a ação total de Deus, é dele que vai vir para nós a salvação, mas existe também a nossa iniciativa no sentido de nós agirmos ou reagirmos a esse chamado de Deus. Então, eu acredito que é esse crer de forma ativa, esse crer tendo eu também a iniciativa de ir de encontro a Ele. Crer de forma ativa, reverendo Christopher? Como eu falei, o Novo Testamento todo, né? Ele utiliza a palavra pisteu ou pistos, pistes, em ambos os sentidos. Então, quando fala pisteu, é crer ativo mesmo. Então, como eu falei na introdução, tem a aspecto ativo de crer mesmo, mas tem a parte passiva, quando usa em particípio, né? Uhum. Que Judas está dizendo que nos foi dada a fé, nos foi concedida a fé, nos foi entregue a fé uma vez por todas por Jesus Cristo. Então, esse é o aspecto, de acordo com os olhos humanos, passivo para o ser humano, é passivo da fé, de que se não for concedido, então, como diz o Judas, que se não for concedido, não dá para crer, né? E como eu falei, isso acontece junto, no mesmo momento. Não chegaria a dizer que é um sinergismo, porque o aspecto ativo só é possível pelo aspecto, pressupondo o aspecto passivo. Sim. Se não for, vamos dizer assim, nas palavras de Paulo em Efésios 2, se não formos capacitados pela graça, se nós não formos conduzidos pela graça, em Gálatas também, conduzidos pela graça do Senhor, nós não podemos jamais nem nos arrepender, nem nos crer, nós não temos essa capacidade de por nós mesmos, se não formos capacitados a fazer isso. Pastor Luciano, como é que funcionaria esse sinergismo? O irmão acredita na depravação total do ser humano? Como é que entra a questão do livre-arbítrio? Como é que funciona esse sinergismo? A graça alcança, restaura? Eu queria que o irmão explicasse aí a sua ideia, como é que o senhor defende o processo aí de salvação. É bem complexo, Zeca, é bem complexo. Trazer em poucas palavras, mas resumidamente, o que eu penso acerca disso. Que a salvação, ela é oferecida, ela é dada a todos. Eu acredito nisso. Tá à disposição de todo mundo. De todos. Oferecida a partir do sacrifício de Cristo. Exato. Para todo mundo. A todos. E o homem, ele vai reagir a esta salvação, claro, nas palavras que o reverendo colocou, pela ação do Espírito Santo em nós. Então, esse Espírito Santo, ele age em nós e nós temos a condição de reagir. Porém, acredito que o homem, em um certo momento, ele pode rejeitar essa salvação. Tá bom. Ele pode, daí entra a questão do livre-arbítrio. Ele vai rejeitar esse plano de salvação. Isso eu acredito, que o homem ele pode, inclusive, até perder a salvação nesse sentido. Porque a salvação ela é oferecida a todos. Tá. Então, o homem, nesse sentido, ele pode, sim, rejeitar, ele pode, sim, perder essa salvação, usando por base aquele texto aos Hebreus, né? Daqueles que apostatam a fé, sim, que um dia já tinham sido iluminados. É nesse sentido que eu creio. Tá. Quando o irmão fala de alcançar, porque a graça alcança, por exemplo, houve a pregação da palavra, exato, ali é uma manifestação da graça, sim, a graça alcançou aquela pessoa, a partir dali ela tem a condição, exatamente, de responder positivamente ou negativamente. Exatamente. Ela vai reagir de forma positiva, ela vai reagir
ela vai reagir por conta da ação do Espírito Santo nela. Isso. O Espírito que vai abrir o entendimento. E vai abrir o entendimento até no sentido de dizer não. Exatamente. É isso que o irmão defende, não é? É por esse caminho Porque mesmo. ela vai estar livre para falar, não, eu não quero. Sim. Sim, eu quero. Sim. Porque senão, vamos dizer assim, não teria uma resposta, né? Exato. Não teria uma resposta. É nesse sentido que eu creio que o homem ele tem essa condição, pela ação do Espírito Santo na vida dele, de aderir a esta salvação, mas ao mesmo tempo, esse homem também tem o livre-arbítrio para escolher se ele vai estar nessa salvação ou não. Tá. O Reverendo Christopher, eu vi que você... Não vi, né? Só ouvi aqui, ó, que você estava folheando aí a Bíblia e já estava procurando um versículo para rebater a fala do pastor Luciano. Por favor. Não necessariamente rebater, né? Mas se formos pensar dessa forma, o que Jesus diz, por exemplo, em João 3, o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 e também Judas, que eu referi, não se torna muito explicável, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz, nessa mesma questão da salvação ser exposta a todos os homens, de João 3,16, né? Deus amou ao mundo, isto é, Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, então, parece dizer, realmente admito, parece dizer que todo aquele que crê, então, ele opta, né? Ele escolhe por essa salvação. Mas no versículo 18 já diz, quem nele crê não é julgado, ok? Mas o que não crê porque já está condenado. Então, quem já está condenado não tem opção, não tem como escolher. Em Efésios 2 também, né? Não, peraí. Vamos por partes, senão fica muito texto para o pastor Luciano explicar também. Vamos nesse primeiro? Sim. Pastor Luciano, vou pedir a sua explicação, como que o irmão lê esse texto. Depois o reverendo Christopher faz alguns comentários em cima disso. Aí o irmão também tem o direito de preparar um texto aqui para colocar para ele aqui, para ele poder explicar, para colocar ele em dificuldade também. Tá certo. Vamos lá, pastor. O texto de João, no caso, né? Isso. Que é João 3,16 a 18. Eu vejo nesse texto que a possibilidade ela é dada a todos. Sim. Ela é aberta a todos. Não creio que quando João escreve, ele estava escrevendo já dizendo que isso é parcial, isso é para alguns apenas. Eu creio que nas falas de Jesus que João relata, ele apresenta que de fato são todos. Ali, eu entendo essa palavra mundo como todos de fato. Alguns acreditam que ali ele estava se referindo apenas aos salvos já. Mas eu vejo que esse sentido de mundo, de fato, são todos. Todos aqueles. Todos aqueles que creem, todos aqueles que aderirem a esta salvação. Não vejo como Jesus sendo incoerente nesse texto, nas falas de João. Todos, mas não são todos, são alguns. Eu entendo como são todos, de fato, todos. Então, não discordo do 16, né? Mas o negócio é 18. A polêmica que já estão de Jesus. Né? Não creem porque já estão condenados. Então, em tese, no próprio versículo 18, em tese, já estão condenados os que não creem. Jesus não está dizendo que ele se condena porque rejeita. Mas Christopher, deixa eu fazer aqui uma colocação como bom arminiano que sou, para colaborar. Mas aí já não é o pré-conhecimento de Deus? O que Pedro diz. Ele obviamente coloca, já estão condenados. No sentido da presciência de Deus. Isso, não temporalmente, mas é porque Pedro, Deus já sabe que eles estão... Por isso que ele põe no texto, não é isso? Exato. Então... Presciência. Isso, ele já sabe que eles irão rejeitar. Já sabe. Então a leitura que o Luciano faz também não está errada. Já sabe, e também a salvação soberana a parte soberana da salvação de Deus, o próprio João fala aqui, né? No João 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, não é da vontade do homem. Está dizendo aqui. Não é da vontade do homem. Aí tá bom. Por isso que eu estou dizendo, tem um aspecto passivo da fé, que se não for da vontade de Deus, ninguém é salvo.
e também Judas, se não lhe for concedida a fé, não é possível nem se arrepender, nem crer. Mas crer em quê? Crer no sentido de que Jesus morreu por mim, que Jesus me libertou, Jesus me vivifica. Sim. Tem que crer corretamente. E o exemplo, né, de que os demônios também creem e não são Perfeito, salvos. sim. Creem e tremem até, mas não são salvos. É porque lhes falta graça, né? E também a questão de Mateus 13, só para colocar um adendo, daquele de solo rochoso, né? Ele ouve o evangelho, a palavra de Deus, Jesus falando, a recebe logo e com alegria. Só que por não ser raiz profunda, o sol que nasce para beneficiar a planta, ele, em vez de vivificar, mata, né? O Christopher, nesse João 3,18 aí, você coloca esses já condenados na eternidade, num decreto já soberano de Deus, né? Como não temos autoridade ou poder para ir além do que Jesus mesmo disse, ou que João escreveu, ele coloca em tempo presente, tempo contínuo, né? Coloca porque para Deus não tem, né? Então, se é da eternidade, Entendi. se é hoje... Como ele não especificou... Não, Escapou bem. né? Escapou bem E também o versículo... armadilha. E também continua, né? Versículo 19, versículo 20, versículo 21, falando sobre... Jesus explicando sobre a situação daqueles que já estão condenados e por isso não creem. Não tem como creem. Vamos lá, Luciano. Pega um texto aí também para a gente comentar aqui, falar com o reverendo Christopher aqui, que ele tá nadando de braçada aqui, escolhendo os textos, aí fica fácil para ele. Aí não vale. A minha é apenas anotada, que não tem nada comentário aqui. Eu tenho o texto também, aquele que Paulo escreve a Timóteo. Não sei como que o reverendo trabalha esse texto. Vamos ver qual. É 1 Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver se é o capítulo 2 mesmo. Isso. Capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 5. Como que o reverendo trabalha esse texto de Paulo, por exemplo? Você lê aí, Christopher, o texto pra gente? Isto é bom... Acho que é esse, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí continua aqui, né? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse texto? Exato. Como que o reverendo trabalha esse texto? Porque a impressão que eu tenho, que quando Paulo está falando com Timóteo, é que o propósito de Cristo, o sacrifício dele, se deu o resgate de todos. E antes que digamos que foi todos os salvos, nós temos também lá no versículo 3, que o desejo é que todos os homens sejam salvos. Então, realmente, ele amplia aí. Eu entendo aqui, do meu ponto de vista, igual eu entendo João, capítulo 3, 16, que todos aqui se referem a todos, de fato. Sim. E quando refere-se a todos, é que para todos isso está disponível. Exato. Todos têm... Não que todos serão salvos. Não, sim, né? sim. Exato. Porque mas está disponível a todos. Isso, porque no via de regra, o pensamento reformado, o calvinismo, vai falar que vai ficar disponível só quando a graça atingi-lo. Na leitura do irmão, essa graça vai atingir ou já está disponível de outras formas, né? Assim, não só pela palavra, que foi o exemplo que a gente deu, né? Mas de outras manifestações para chegar a essas pessoas, né? E aí, reverendo? Então, mesmo nas suas falas, o pastor Luciano, realmente pode estar... Vamos trabalhar primeiro nessa via. Pode estar disponível a todos, mas quem é salvo? Aquele que o Espírito Santo der a graça salvadora, né? Não é? Então, a escolha, próprio João 1,13 fala, a escolha não é do homem. A vontade do homem, não é pela vontade do homem a salvação. Isso não nos isenta que não tenhamos papel nenhum. Isso não nos isenta, porque Jesus mesmo diz, creiam no Evangelho, né? Então, realmente, o Evangelho é pregado para todos, e todos aqueles que crerem nele, ativamente, será salvo. Mas, quem? Isso partiu da vontade puramente humana? João 1,13 já diz que não. Diz que não é da vontade do homem, não é pelo sangue, não é pela descendência, por exemplo, ser judeu, né? Sim, sim. Não é pela vontade do homem, não é pela vontade.
arbítrio do homem, mas de Deus. De Deus qual? Da vontade de Deus. Porque quando essa graça alcançar, o homem não pode rebatê-la. Então, aí é outro instante, né? A gente está, por enquanto, falando sobre a salvação. E Paulo, quando diz para Timóteo sobre todos, tal, eu não discordo disso, mas quando ele diz sobre Jesus Cristo, aqui bem no comecinho da epístola, nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança, então, quando diz que Deus quer realmente que todos sejam salvos, eu digo que isso é um amor genérico. Podemos até utilizar uma ilustração aqui que eu sempre dou para a minha classe de escola dominical e também para os meus alunos do seminário. Eu amo todas as crianças da igreja. Eu sou muito bom amador, inclusive o pessoal sabe disso. Uhum. Né? Eu amo todas as crianças da minha igreja. Mas filhos você ama diferente. Mas meu filho, eu amo também, mas é diferente. É diferente. Eu amo meu filho diferente. Estou dando exemplos de crianças e tal, mas tem exemplo, por exemplo, também do início do século XX, que deram que aquele produto entre todos iguais que eu levo para minha casa, ou aquela criança que eu trago para minha casa em adoção de filho, são diferentes. Tem um amor diferente. É um amor diferente. Mas... Então, o desejo, eu acho que de que Deus queira que todos sejam salvos, acho que existe. Mas é nesse sentido mais genérico. Entendi. Ó, nós vamos precisar chamar um intervalo, mas Tá. antes do intervalo, vamos com o seu comentário, com a sua contribuição. Aí, se de repente ficar alguma pergunta, no próximo bloco, o Christopher responde. Mas nesse caso, então, reverendo, o reverendo acredita, então, que existe... Porque eu entendo perfeitamente quando o reverendo coloca a questão dos filhos, né? Eu também creio assim. Mas no caso de Deus, porque no nosso sentido, como pai, nós sabemos que os nossos filhos, eles vieram de nós geramos, nós cuidamos. É diferente, de fato, o amor. Mas no caso de Deus, se aplica essa mesma medida? Já que todos são filhos, porque né? se todos nós somos filhos de Deus, onde que existe a distinção, então? Aí que tá. Não, pera. Vou precisar ir para o intervalo. Ok. Na volta, a gente já vem com essa resposta, tá bom, reverendo? Para ficar certinho, senão eu vou estourar o tempo, aí o próximo bloco fica uma bagunça. Ó, antes do intervalo, o telefone da Agrade aqui para você. Código 11 3115 0819, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer se preparar aí para o seu ministério, quer se capacitar para o estudo teológico, se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Grade, que você lá vai encontrar uma diversidade de cursos e, obviamente, que é uma instituição que o Vejam Só indica para você, tá bom? 011 3115 0819. Além disso, vou deixar aqui as redes sociais da HIT, siga a nossa programação, curta as nossas páginas, venha conhecer tudo aquilo que a gente produz, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? É uma programação pensada para toda a família. Tem uma variedade de programas aqui na HIT que tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Luciano Scala, reverendo Christopher Gyo. Aqui no primeiro bloco já comentaram e falaram bastante sobre essa questão da salvação, o que devo fazer para ser salvo, essa é a pergunta tema. No final do primeiro bloco, o pastor Luciano deixou uma pergunta para o reverendo Christopher, a partir de um exemplo que ele deu, e a pergunta do pastor Luciano é: existe diferença para Deus da filiação do ser humano ou são todos filhos? Por favor, reverendo Christopher. Então, como eu estava falando, é um amor genérico, né, que exista, não como filhos, mas, lógico, o ser humano é diferente de outras criaturas, mesmo o pecador. Uhum. Mas Jesus mesmo diz, né, eu não lembro exatamente a referência em números, mas é uma referência muito famosa, então eu digo
Deus faz nascer o sol para justos e injustos, Deus faz chover por sobre os justos e injustos. Então, há um cuidado genérico que nós chamamos de providência geral. Deus providencia as coisas, inclusive para os não salvos, né? Que não são seus filhos, filhos, mas como a criatura excepcional que fora no passado. Mas essa questão de pai e filho, da questão de filiação, de amor paternal, filial, etc., se aplica sim para Deus, porque Deus mesmo diz aqui em João 13, 1:13, aquele mesmo versículo, os quais não nasceram de sangue e tal, não sei o quê, mas nasceram de Deus, nasceram da vontade de Deus. Aqui está expressa a palavra, não é nem nascer de adoção, nasceram de pai para o filho mesmo, de pais para os filhos, o verbo usado aqui. E também, se não fosse isso, eu acho que Jesus não usaria a figura de nascer de novo, nascer pelo Espírito. Aliás, a palavra nascer, em grego, nascer de novo, usado aqui em João 3, João usa a mesma palavra ambígua, que é nascer de cima. É o nascer de novo, mas nascer de cima. E a palavra nascer aqui de novo é um nascer biológico, né? Então, e o próprio Jesus está dizendo. Lógico, há diferença entre a filiação de Jesus em relação ao Pai, entre a filiação dele e a nossa filiação. Sim. Mas João está igualando. João está igualando aqueles que creem e se tornam filhos e o Filho de Deus. Por isso, a Bíblia, reiteradas vezes, que nós somos co-herdeiros com o Jesus Cristo, né? Que é o Filho. Sim. O Filho primogênito. E aí, Luciano? Então, biblicamente, eu não consigo enxergar essa distinção do amor de Deus nesse sentido. Eu entendo que o amor de Deus, ele é para todos, pois todos nós somos filhos de Deus nesse sentido. Então, eu não consigo enxergar essa distinção. Os textos que eu pontuei, o próprio texto de João, que o próprio reverendo também colocou, João 3, o texto de Timóteo, capítulo de número 2, na primeira carta, o texto de Tito, que também, não sei se eu citei. Acho que não. Não, né? Posso ler aqui, Pode, né? claro. O texto de Tito, acho que é o capítulo 2 aqui, peraí. Isso, capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, e novamente Paulo fala, a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Esses dois textos de Paulo, tanto aquele de Timóteo como esse aqui de Tito, eles são muito claros em dizer que essa salvação ela é dada a todos os homens. Não somente aqueles que aceitaram a salvação, mas a todos. Ela está aberta a todos. Disponível a todos. E acho que é um detalhe importante, e ela pode ser eficaz para todos. Sim. Porque talvez esse seja o grande questionamento que o Christopher coloca, que ainda que, vamos dizer assim, ele entenda que se manifestou para todos, ela não é eficaz para todos, não é isso? É isso. Então, talvez, acho que o grande dilema aqui na nossa conversa tem sido isso, assim. Porque você acredita, né, pastor, que quando Paulo fala aí que se manifestou a graça, se manifestou de maneira eficaz. Eficaz a todos. Ou seja, todos podem ser salvos. Sim, nesse Mas daí sentido. que vai entrar essa questão que você está falando. Aí eu não quero. Sim. Eu tenho essa condição de rejeitar, no caso. Sim. De dizer não a essa graça, né? Você falou que era um outro item, Cristo, mas acho que agora nós chegamos num gargalo aí mais próximo disso, né? Não, acho que não, porque toda a epístola de Tito, Paulo não está apontando aqui, diferentemente do Timóteo, né? E também, ao mesmo tempo, semelhante ao Timóteo, Paulo, em todo o contexto da epístola de Tito, ele não usa todos os homens. Desde o início, ele usa, por exemplo, versículo 12, educando-nos para renegar a impiedade, paixões mundanas, para a piedade, etc. A piedade que ele aplica nessa epístola aqui, para Tito, é para as igrejas deixadas para Tito pastorear, nomear os pastores, nomear os presbíteros, eleger os oficiais. Porque Tito foi deixado em Creta, né, depois que Paulo foi solto do julgamento da apelação.
viajou com Tito e deixou Tito em Creta e provavelmente Paulo prosseguiu a viagem para Éfeso. Não sabemos ao certo, né? Mas, e aí, em toda a epístola de Tito, epístola a Tito, Paulo trabalha para todos aqueles que são ensinados, os que são da igreja confiada a Tito. Então, é um contexto, cenário um pouco diferente. O destinatário da carta são os salvos. Temos que levar isso em conta. Então, quando ele fala todos ali, ele já está falando de salvos. Porque ele diz todos os homens que são educados. Quem rejeita, por exemplo, na linguagem do pastor Luciano, já não entra aqui. Que são educados para a piedade. Todos os homens que são educados para a piedade. Então, todos os homens que receberam, né? Receberam a educação e não rejeitaram, né? Aliás, a própria palavra receber, do João 1, voltando para João 1, a palavra grega usada receber ali não comporta rejeição. Todo aquele que recebe, você não recusa o presente que você recebeu. O que você recusa? O que você aceitou, o que você concordou, o que você assentiu que você recebesse, né? Por exemplo, posso te oferecer um copo de água? Quero sim, ou não quero. Depende de mim a escolha. Mas quando em João 1 fala todo aquele que creu, isto é, todo aquele que recebe a Jesus, ele recebeu e pronto. Recebeu como dom, como presente. E em grego, todo presente recebido não é recusável. É por causa de escrita deles que a gente fala isso, né? Entendi. Eu fiquei desafiado nesse texto de Tito, que o reverendo colocou que as palavras de Paulo, quando ele fala que porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, então na concepção do reverendo, todos os homens são os de Creta, da igreja de Creta, apenas da igreja de Creta, porque a epístola se dirige ao pastor das igrejas de Creta. Mas, pelo menos, não é o sentido que eu encontro aqui. Porque quando ele fala salvação, ele está dizendo aqui para todos os homens, ele não limita. Eu não estou vendo aqui, desculpa. Então, mas na questão de destinatário, ele já limitou, desde o início da epístola. Paulo deixa bem claro que destinatários são eles. Que nem apóstolo Pedro na 1ª e 2ª Pedro. Sim. Pedro, às igrejas da Galácia, da Fidúcia, né? Já limita, delimita. Mas isso eu posso... Desculpa. Não, pode falar. Mas eu posso também... Para quem que foi escrito o Evangelho segundo escreveu João? Ele teve um destinatário também. Provavelmente algumas igrejas em Éfeso, né? Então. Não, no caso de João, no final do capítulo 20, ele fala para que escreveu, né? Para que leiam este evangelho e recebam, né? Que sejam salvos, creem do nome. Então, por isso que eu não discordo quando, por exemplo, no João 3,16, esse mundo é mundo mesmo. Eu não discordo em relação a essa formulação. Mas no caso de Tito, é um contexto um pouco diferente, né? Pode ser outras questões, mas é um cenário diferente. Eu até entendo, mas não tem um princípio espiritual aí que é aplicado aí a todo mundo? Então, tem, mas isso não pode ser desassociado com o contexto de cada livro, né? Mas, por exemplo, quando eu leio o que Paulo está tratando, as questões do Espírito Santo, por exemplo, a igreja de Corinto, aquilo se aplica para hoje? Então, tem aplicações da epístola de Tito, inclusive, de Corinto. Tem, mas o que, por exemplo, a parte que não aplica? A parte, por exemplo, quando ele fala, não sei se é 1 Coríntios, provavelmente de usar o véu, as mulheres usarem o véu. Mas Paulo deixa bem claro que é costume, então essas coisas não, né? E também quando Paulo fala de oficiais na 1 Coríntios, já para Efésios estreita, um monte de oficiais desaparecem, obreiros, né? Aí já quando vai para 1 Timóteo só sobram 3. Então, também temos que acompanhar esse contexto de evolução histórica, da teologia histórica, né, da igreja. Então, tem parte que aplica, tem princípio que aplica? Tem parte que deixou de ser aplicado porque não é momento histórico, né? Sim. Faz sentido até, mas tem que tirar sempre essa aplicação espiritual que tem em todo o texto também, né?
Senão o nosso telespectador vai achar que as cartas estão só para aquelas... Exato, pessoas, e é um problema, né? Porque se eu digo que eu mudo muitas coisas... Não sei. Bom, pode falar. O que Paulo trata acerca da ceia do Senhor, lá em Coríntios, é aquilo... Então, assim, eu particularmente, eu acho muito complicado. Eu sempre entendo que as cartas, elas têm esse caráter doutrinário. Sim. Né? Esse caráter de doutrinar, de mostrar o plano de Deus para a igreja. É isso que eu entendo. Então, enquanto igreja, tem super princípios aqui, porque Paulo delimita, por exemplo, na carta a Tito, delimita que os destinatários sejam a igreja, sejam membros da igreja. Então, enquanto nós, membros da igreja, resguardando da evolução histórica da igreja, tem partes que não se tornaram mais aplicáveis, né? Resguardando isso, enquanto igreja, temos princípios para aplicar até hoje. Mas da carta a Tito, então, ele é limitada às igrejas, inclusive para os dias de hoje. Não para todo mundo, né, que dá a impressão, né, por esse versículo. Então, o que dá para entender é que o que Paulo está falando ali, que o desejo, então, de Deus é que todos esses que fazem parte da igreja sejam salvos. De Creta, no caso. Como ser não de Creta, mas aquela de outra... toda a igreja, né? Outra referência que o senhor trouxe... De Timóteo? De Timóteo, que é de uma vontade genérica, de mandar chuva, mandar sol. Sim. Para os justos e injustos. Então, realmente como Deus criador, eu não duvido, porque a Bíblia mesmo diz que ele traga a total salvação para todas as criaturas. Né? A gente acha que não, mas os carnívoros, por exemplo, animais carnívoros hoje, tornaram-se carnívoros, inclusive os evolucionistas dizem que antigamente não eram, né? Eles estão sendo forçados a serem carnívoros. Então, olha que horrível seria para eles. E todos eles, de fato, como Paulo falou, Deus espera que Deus vai trazer a regeneração completa, a renovação completa, tirando eles daquela condição, a salvação, né? Para eles, inclusive. Só que essa salvação dos animais não é salvação para a vida eterna, né? Então, sim, pode ser usada a mesma palavra também, às vezes, num contexto diferente. Então, eu acho que o desejo de Deus... Eu acho que não, eu creio que o desejo de Deus é que realmente todos os seres humanos sejam conduzidos à salvação. Mas não é de fato o que acontece. Tá. Bom, nós vamos caminhando para a parte final do programa. Eu queria colocar só aqui no molho, vocês acabaram não falando, e eu até entendo o motivo, mas eu penso ser uma dúvida muito comum de quem nos assiste. Eu queria colocar nesse molho, quando a gente faz a pergunta, o que devo fazer para ser salvo, a questão das obras. E aí, pastor Luciano, eu vou começar com o irmão, inclusive já colocando aí essa pimenta mais ardida aí na sua resposta. Se o irmão acredita que esse crer, quando o irmão fala de maneira ativa do ser humano, certo, a gente pode entender como uma obra. Entendi. Essa questão das obras, ela foi muito debatida na época da Igreja Antiga. Tanto que um dos textos que trata essa questão é o texto de Tiago, que para Lutero, a epístola de Tiago era a epístola de palha, e por ele nem estaria. Sim. Né? Depois que ele teve um novo olhar para essa epístola, ele tinha até colocado ela como última dos livros da Bíblia. Porque muitas pessoas questionam as falas de Tiago quando ele vai falar sobre fé e obras. Que a fé, se não está seguida das obras, ela é morta. Em qual sentido é isso? Nós não fazemos boas ações para sermos salvos. Isso tem que ficar muito claro. Doutrina espírita ensina isso. Outras doutrinas também ensinam a necessidade de você fazer as obras. Na verdade, não. Nem essas obras, nesse sentido de boas obras, tampouco as obras da lei, menos ainda as obras da lei. Se a gente for ler Gálatas, nós vamos ver que é totalmente contrário a isso. O que a Bíblia fala acerca das obras? Que aquele que crê, necessariamente, esse crer vai se manifestar. Então, se eu faço obras, por exemplo, é porque em mim existe a manifestação de Deus. Quando ocorre a manifestação de Deus, eu pratico as obras. Não faço as obras para ser salvo, mas por ser salvo, eu pratico as obras, eu tenho essa reação perante a graça. Então, qual o sentido que eu acredito na salvação? Que ela é oferecida,
ela é dada a todos e nós reagimos de acordo a essa ação da salvação nas nossas vidas. Eu acredito nisso, que nós vamos reagir, nós vamos demonstrar com as nossas ações. Isso é uma resposta, né, à graça. E aí, Reverendo Cristo, quero te ouvir também sobre essa questão das obras, porque é um questionamento muito grande. Inclusive dentro das nossas igrejas, tá, pessoal? Não é algo que fica muito fora, não. Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. E quando você fala assim, não precisa fazer nada para ser salvo. Vixe. Aí o pessoal fala, opa, mas é assim, é desse jeito? Aí fica aquela confusão lá. Aí é irresponsável, né? Aí é irresponsável. Mas é verdade. Tem que crer. É que o crer não dá para considerar uma boa obra, né? Tem que crer. Nem na sua visão, não é considerada, né? Não. Ali nós estamos falando de outra coisa, né? Sim. Teologicamente, né? Em termos, porque crer é uma ação. Crer é uma ação. Esse menino, ele tá aqui. Hoje ele tá impossível, ele tá do contra Não. hoje. Crer é uma ação, é uma boa ação. Mas é uma boa ação que só pode vir Exatamente. da fórmula que você desenhou, né? Aqui que estou falando. Quando Judas 3, de novo, voltando, como Judas no versículo 3 fala, a fé é entregue, a fé é dada, concedida para nós, então essa parte passiva da fé gera a boa obra, que é crer. E quem recebeu a fé não pode não crer. Então, crer é uma obra. Não uma boa obra, mas crer é uma ação humana. Não fica falando isso que é uma obra que você vai confundir mais ainda quem está em casa. É uma ação Esse positiva coreano, humana, hoje ele tá querendo enrolar o telespectador hoje, o Cristo. Então, é uma ação mas humana. fala da obra só, a partir da perspectiva romana. Boa obra não traz salvação. Isso estamos de acordo. Daqui a pouco o Vejam Só sai do ar, cara, você falando que a boa obra é uma boa obra para salvar. Aliás, a epístola de Tiago fala isso mesmo, que a fé que não é seguida de obras é fé morta, ou seja, não é fé. Não vale de... Se é fé de verdade, daí se debate, traz obra. porque as pessoas acham que Paulo, quando fala que nós somos salvos apenas pela fé, que ele vai falar em Romanos, parece que ele e Tiago estão em contrapontos, estão contradizendo. Na verdade, eles estão falando de obras em outros sentidos. Exato. Obras ali, que Tiago está dizendo, é que nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós somos salvos... Exato. E por nós sermos salvos, nós praticamos boas obras. Diferente. Acho que a sua fala foi perfeita. É uma resposta, né? Exatamente. É uma resposta. A fé, ela não vem sozinha. Ela vem como... E a consequência dela são as boas atitudes. Então, se alguém fala que é salvo ou que tem fé, mas não faz o bem, você duvide. Você fala, opa, Com coisa certeza. errada aí. Com certeza. Meus irmãos, nós vamos encerrar o programa de hoje, tá? Mas eu quero dar 2 minutos ainda para cada um, para aquelas considerações finais, para conclusão, de repente até deixar uma palavra aí para quem nos acompanha também. Reverendo Christopher começa, tá? 2 minutinhos, depois o pastor Luciano encerra o programa de hoje. Vamos lá, Rev. Irmãos, a fé é uma das, se não a maior dádiva do Senhor que é concedido para nós. Todos os que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele traz o perdão completo dos nossos pecados, que Ele traz a libertação completa das influências deste mundo, das influências do pecado e do maligno, isso é uma maravilha tão grande, isso é tão magnífico que é impossível o ser humano condenado desejar. Mas aprove Deus conceder para nós, entregar para nós a fé, para que nós possamos crer nele. Então, irmãos, vamos guardar essa fé que recebemos do Senhor, vamos permanecer nessa obra da fé que cremos cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Reverendo Christopher, pelo carinho, pela atenção. Meu irmão, que Deus continue te abençoando, tá bom? Derramando graça no seu ministério, na igreja que o irmão tem plantado. É uma alegria que Vejam Só acompanhar esse caminho do irmão também. Espero revê-lo outras vezes, tá bom? Deus abençoe. Pastor Luciano, 2 minutos também para o irmão, para as considerações finais. Mais uma vez, Eco, obrigado pelo convite, obrigado, Angélica, toda a produção do Vejam Só, obrigado ao reverendo pela partilha. Eu citei 4 textos aqui. Eu citei João, capítulo de número 3, eu citei
primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e também citei Tito, capítulo 2. Nesses 3 textos, eu vejo que a salvação é uma dádiva dada a todos os homens, a todos aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que entregam sua vida a Jesus. Eu citei o primeiro texto, que foi em Atos, capítulo 16. A pergunta do programa foi feita para Paulo: o que eu faço para ser salvo? E Paulo respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós devemos crer, a Bíblia fala que nós devemos, de fato, acreditar, não somente que Deus existe, mas acreditar no plano de salvação. Acreditar que Jesus veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou ao 3º dia para nos dar salvação e a vida eterna. É acreditar nesse plano de salvação. E quando você acredita nesse plano de salvação, quando você acredita que Jesus morreu na cruz por você, necessariamente você vai ter as obras. Você vai praticar o bem, você vai ter uma vida de santidade, você vai procurar disseminar o bem por onde você passar. Então, o caminho da salvação é esse. O primeiro passo é você crer no Senhor Jesus. Você que está assistindo esse programa possa crer, possa entregar a sua vida para Jesus. E se você estiver afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor tem uma linda obra para fazer na tua vida e através da sua vida. Amém. Obrigado. Valeu, pastor. Zeca. Obrigado mais uma vez. A alegria é nossa em recebê-lo aqui, um privilégio do Vejam Só poder caminhar contigo também, ver o quanto Deus tem derramado graça, irmão, na sua vida, nos trabalhos, na igreja, em toda a ação ali que o ministério faz também. Deus continue te abençoando. Maravilha, muito obrigado. Inclusive na produção dos livros. Vai sair mais um, você volta aqui para... Tem o 13º saindo aí. Vem aqui para a gente mostrar também, falar e indicar para o nosso telespectador o contato, tá bom, dos nossos convidados, à sua disposição aqui, ó, no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você poder conectá-los também, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete? E a nossa pergunta foi: qual é o papel do ser humano na salvação? Eu sou capaz... É que esse negócio de bet é perigoso, né? Não pode fazer, né? Essas coisas aí. Nem se mete com isso daí, não, viu? Mas eu tenho quase certeza do resultado dessa enquete aí. Vamos colocar no ar aí. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. 33% afirmando que o ser humano não tem papel nenhum na salvação. É uma obra soberana de Deus. Uma obra monergista. Vamos ver. 67% que não. Que o ser humano tem um papel ativo. Ele tem que crer, tem que seguir e tem que se arrepender dos pecados. E eu não sei, ficou, olha, a primeira vez que ninguém tem dúvida. Nossa. Todo mundo tem uma opção aí. É, reverendo Christopher? Incrível. Ficou ruim, né, o irmão defendendo aí? Não, na verdade, a minha opinião fica entre os dois, né? Esse daí, tô falando que ele tá escorregadio hoje. Não são duas coisas antagônicas. Ele quer ficar no meio termo. Tá demais, viu? Bom, muito obrigado a você que votou, que participou. Obrigado pelo carinho. O Vejam Só precisa e conta com a sua colaboração e com a sua participação. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.